Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, estudando, trazendo resumos das nossas lições da nossa escola bíblica. Hoje, nesta oportunidade, vamos estudar a nossa 11ª lição da nossa revista Conectar Mais Jovem, desse último trimestre de 2024. Estamos estudando as parábolas de Jesus, algumas das parábolas contadas por Jesus. Hoje vamos estudar, refletir um pouquinho sobre a parábola da grande ceia, também conhecida como a parábola dos convidados, registrada por Lucas. Mateus também vai trazer uma parábola semelhante, que é chamada parábola das bodas, e que vem retratar a respeito de um convite que o anfitrião faz para um banquete, uma festa, para uma ceia, e aqueles que foram convidados não comparecem. Na última hora, rejeita o convite. Então é sobre esse tema, este assunto, que esta parábola está tratando. O título da nossa 11ª lição: um convite lhe foi feito. O convite foi feito. Aceitamos ou rejeitamos? Vamos refletir um pouquinho sobre a importância de atendermos o convite do Senhor que nos é feito, né? O versículo do dia está em Lucas, capítulo 14, versículo 15. E, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Verdade aplicada, cabe a nós decidirmos se aceitamos ou rejeitamos o precioso convite de Jesus. Os objetivos da nossa lição: apresentar as características dos primeiros convidados do banquete, explicar as condições do segundo convite, contextualizar o banquete com o reino de Deus. Então, esta parábola que está aqui registrada em Lucas, evangelho escrito por Lucas, lembrando novamente, Lucas não era judeu, ele era um gentio da Antioquia da Síria. Lucas, o único autor não judeu a escrever livro na Bíblia. Ele escreveu Lucas e também Atos. Então, aqui em Lucas, capítulo 14, versículos do 16 ao 24, Lucas vem tratar desta parábola, uma chamada de parábola da grande ceia, ou parábola dos convidados, e há também uma semelhança da parábola das bodas, que está lá registrada em Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 14, onde Mateus vem tratar sobre um pai, nesta parábola das bodas, de um pai que celebra as bodas do seu filho. Então, essa parábola ela foi contada por Jesus ali no estado da Pérea, né, na casa de um chefe fariseu, onde Jesus foi recebido. Lembrando que no tempo ali de Jesus, o estado de Israel, ele era dividido o território de Israel era dividido em 4 estados, né? A Judéia, onde ficava ali Jerusalém, Betânia, Belém, onde Jesus nasceu, tinha a Galileia, onde Jesus foi criado, onde os pais de Jesus moravam, que ficava ali em Nazaré, na Galileia, no território da Galileia. Na Galileia ficava Nazaré, ficava Cafarnaum, né? Outras cidades ali próximas. Tinha a Pérea, também o estado da Pérea, e o estado ali dos samaritanos, Samaria. Jesus, nessa oportunidade, ele está ali na Pérea, na casa de um chefe fariseu. Então, essa parábola, ela nos ensina quem estará no grande banquete do Senhor.
não é aquele que foi convidado, mas não compareceu, né? Todos são convidados ao banquete, a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, só estará presente neste banquete, nesta referência aqui que Jesus nos ensina, aquele que recebeu o convite e aceitou. Não inventou desculpas, não disse que ia e não foi, aceitou o convite da grande salvação que Jesus nos concedeu, né? Não inventou desculpas. Então, aquele que diz que vai, mas não vai, não participará deste grande banquete, deste exemplo que Jesus nos ensina aqui nesta parábola. Então, esta parábola da grande ceia apresenta a decisão, né? Aqueles que aceitam e daqueles que procuram desculpas para não ir. Então, a salvação que Jesus nos concedeu, né? Não adianta dizer que vai e depois desistir. Então, o convite nos foi feito, a porta da graça está aberta, mas chegará um dia em que a oportunidade se findará. O nosso texto bíblico de referência está aqui em Lucas, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 14, versículos do 16 ao 24. É importante a gente ler um pouquinho para a gente entender o contexto do que Jesus está nos falando. Vamos começar aqui do versículo 15. E, ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos à mesa começaram a recusar-se. Todos que foram convidados começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa aí vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: Comprei 5 jumentos de boi, ou juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: Casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Portanto, eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nenhum daqueles que foi convidado, mas não compareceu, provará, participará do banquete das bodas do Cordeiro. Tá? Então, o convite para o banquete nos foi feito, nos foi oferecido. E Jesus, por Jesus e sua morte na cruz, e em sua ressurreição. Nem todos aceitam, nem todos querem. No Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, Jesus diz que aquele que não aceita Jesus, aquele que rejeita, já está condenado. Não existe salvação fora de Jesus. Se não conhece, não reconhece Jesus como Senhor e Salvador do homem, este já está se auto-condenando. Primeiro tópico da lição, o convite para o grande banquete, os primeiros convidados, a recusa da proposta. Então aqui é mais uma parábola que Jesus nos ensina, né, que remota a ideia do reino de Deus. As parábolas, na sua grande maioria, retratam Jesus trazendo verdades, pegando história do cotidiano, para nos fazer compreender verdades a respeito do reino de Deus. E aqui esta parábola ela tem um viés também escatológico, tá? Mas uma parábola que remota a ideia do reino de Deus. Aqueles que abriram mão
do chamamento, né, para a grande ceia, optaram pelo castigo eterno. Rejeitar um convite de Jesus é isso. Jesus acata as nossas decisões. Ele não nos força a ir até ele. O convite chegou até nós. Mateus capítulo 28, está lá a grande comissão. Marcos, versículo capítulo 16, nos ensinando a ir. Jesus nos comissionou. O convite chegou até nós, chegou até você, chegou até mim, está chegando até as pessoas. Aceitá-lo ou não é uma decisão particular de cada um. Só que existem consequências para cada decisão tomada, seja ela boa ou ruim. Então, aqueles que optaram por rejeitar a Cristo, eles terão sua escolha respeitada, porém nunca participarão, desfrutarão das alegrias dos céus, tá? Então, no reino de Deus, segundo aqui a imagem do reino de Deus, segundo essa imagem, né, deste contexto que Jesus usa, Jesus conta mais esta parábola, né, da grande ceia. Quando a gente pega aqui o capítulo 14 de Lucas, onde Lucas está tratando sobre trazendo estas parábolas de Jesus, o capítulo 14 começa falando que Jesus está na casa de um fariseu, aqui no estado da Pérea, tá? Era um dia de sábado, e estavam ali reunidos, e tem um homem que ele padece de uma patologia, que é chamada de hidrópico, que é um distúrbio, né? Uma doença causada por distúrbios na circulação do sangue. Então Jesus cura este homem dia de sábado. Jesus até fala, né? Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei que estavam ali presentes, os fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles calaram. E tomando Jesus aquele homem, curou e despediu. Aí Jesus disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço de sábado, um jumento ou um boi, não o tira logo? E eles ficaram calados, né? Aí depois, aqui no versículo 7 do capítulo 14, Jesus começa a falar também sobre a parábola dos assentos, né, dos primeiros assentos dos convidados. Aqueles que vão chegando na festa, vai sentando logo nos primeiros lugares, e pode ocorrer de serem envergonhados, porque pode chegar alguém mais importante e esta pessoa ter que ceder o lugar. No versículo 15, Jesus começa a falar desta parábola, né? Desta grande ceia, deste banquete, e muitos são convidados. Aqueles que são convidados rejeitam na última hora, lembrando que o convite ele era feito antecipadamente. Era um convite feito antecipadamente para a pessoa se programar. No dia, na hora do banquete, era enviado, né, um servo para comunicar oficialmente ali. Chegou o momento, vamos, na hora, então, e os convidados, eles já sabiam desta festa. Eles já tinham ciência da festa. Porém, no momento mais preciso, mais oportuno, eles rejeitaram. Tá? Então, a parábola que em destaque apresenta uma grande festa em que o anfitrião, Jesus, ou Deus, né, envia o seu servo para convidar aqueles que já estavam cientes, que haviam sido avisados, que o dia havia chegado. Tá? Então, Deus vem ao nosso encontro. Deus, através do seu Filho, da ação regeneradora do Espírito Santo, vem ao nosso encontro, tá? Foi Ele quem nos amou primeiro e nos chamou para tão grande salvação, através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus vem até nós. Novamente, Jesus não vai nos forçar a nada. A porta da graça não existia para nós. Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu de novo a oportunidade de voltarmos para Deus. Porém, Jesus não força, ele nos convida. Tá? Então, o anfitrião prepara esta grande ceia, essa festa, escolhe, abate um dos seus melhores animais, tudo está pronto.
a festa está pronta, tudo está preparado. No entanto, aqueles que tinham recebido o convite e confirmado presença, agora na última hora deram desculpas, deram para trás, não compareceram. Desistiram. Procuraram outra coisa para fazer. Deixaram que as ofertas do mundo lhe fossem mais importantes do que estar na presença de Deus. Entende? Então a gente precisa ter cuidado. Em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 11 e 12, João está dizendo ali: veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus, na sua grande maioria, rejeitaram o Filho de Deus. Mas todo aquele que o receber, eu, você e milhares e milhares e milhares, todos aqueles que receberam, se tornaram filhos de Deus. Em Jesus, nós somos filhos de Deus e a porta da graça foi aberta para nós. Glória a Deus, que pela misericórdia do Senhor, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, nós aceitamos o convite do Senhor. Precisamos permanecer no Senhor para aquele grande dia, né? Então, o convite nos foi feito pelo Senhor e não podemos deixar que as coisas terrenas tirem o nosso foco, tire nós do propósito que Deus nos comissionou. Segundo tópico da lição, o segundo convite. Os novos convidados, a atitude para com os antigos convidados. Então, a festa está pronta, tudo está pronto, tudo está preparado para começar, a comida está posta à mesa, né? Mas falta os convidados. Os convidados não compareceram. Inventaram desculpas, não compareceram. A festa está posta, está tudo pronto, mas faltam as pessoas. Então o anfitrião tem a ideia de dizer aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Está aqui no versículo 21 do capítulo 14. Lembrando, aqui ainda está contextualizando os judeus. Este povo simples, humilde, era o povo desprezado pela elite religiosa, tá? Pela elite religiosa. Então aqui ele está falando daqueles judeus que eram rejeitados. Esses novos convidados, para o entendimento farisaico, eram indignos do reino de Deus. Convite, olha como Jesus ensina essa verdade. Os fariseus, a cegueira, a ignorância dos fariseus. O convite foi feito a eles, a Israel, mas eles rejeitaram o Filho de Deus. Aí Jesus estende, vai lá, o convite para os simples, os humildes. Jesus andava no meio deste povo, né? Mostrando o que é ser, o que é amar, o que é o amor não interesseiro. Os fariseus já se autodeclaravam justificados, salvos. Mas quando a salvação literalmente chegou para eles, eles jogaram fora, eles rejeitaram. Aí aqui Jesus nos ensina esta verdade. O convite foi estendido a aqueles que Jesus já andava no meio deles, na verdade, né? E mais para os fariseus, eram indignos essas pessoas. Então aqui é um tapa na cara desta hipocrisia farisaica, né? Então, os novos convidados para os fariseus eram indignos de compartilhar da grande ceia. Esta grande parte dos novos convidados eram mendigos, pessoas desamparadas e excluídas do contexto social. Estes vêm para a festa, só que ainda tem mais uma situação. Não foi completado os lugares ali na mesa. É o que a gente vai ver aqui no versículo 22 e 23 aqui do capítulo 14.
E disse o céu: o Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: vá, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. O convite, a salvação é para todos. Então, o que Jesus está ensinando aqui é: a salvação é para todos. O propósito de Deus para Israel, está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, era que Israel fosse uma nação sacerdotal, um povo santo, um povo exemplo, que a partir de Israel, do exemplo de Israel, as demais nações, os demais povos viessem ser atraídos ao Deus de Israel, a partir do exemplo de Israel. Só que Israel falhou muito feio, né? Então, João 3,16, Deus amou a humanidade, e Deus não amou só os israelitas. Israel foi o primeiro a partir de Abraão, mas que a partir da nação de Israel, todos viessem chegar ao conhecimento, serem atraídos ao Senhor dos senhores. E aqui é isso que Jesus está tratando. Os israelitas, na sua grande maioria, rejeitaram o seu Messias. Novamente, João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Então, os primeiros convidados que rejeitaram a entrada na grande ceia, representando aqui a nação de Israel, segundo a esmagadora opinião dos estudiosos, esses que rejeitaram, representa aqui a nação de Israel, nas pessoas das autoridades religiosas, os sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, né? A grande parte da população de Israel que rejeitaram Jesus, tanto é que o crucificaram. Não todos, né? Porque muitos, principalmente esses desprezados, né? Mendigos, pessoas excluídas do contexto social. Jesus não estava no meio desse povo, entende? Então, Paulo afirma também que o Israel nacional, a nação, não de forma definitiva, foi rejeitada por Deus, por ter rejeitado o seu Filho Jesus Cristo. Está em Romanos capítulo 11, versículo 15. Né? Somente o remanescente fiel será salvo. Nem todos que se dizem judeus, literalmente, serão salvos. Nem todos. Os fariseus chegam para João Batista, quando João Batista está pregando, batizando no Jordão, e eles vão até João Batista, perguntando com que autoridade, porque João batizava, em nome de quem João batizava e por que João batizava, e se declaravam justificados por serem filho, descendência da carne de Abraão. Aí João, cheio do Espírito Santo, João Batista disse que até daquelas pedras Deus poderia fazer filhos de Abraão. Então não é porque eles eram filhos de Abraão, né, descendência de Abraão, literalmente, que eles já estavam salvos, já estavam justificados, entende? Então, é uma verdade que a gente precisa entender aqui. O convite estendido é feito, mas nem todos aceitam, entende? Então, a parábola afirma que estes que rejeitaram a oferta da grande ceia não provarão da sua mesa. Lucas capítulo 14, versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Foram convidados, mas não compareceram. E o terceiro tópico da lição, a grande festa. Tudo pronto, a porta fechada. Então a grande festa está pronta, o banquete está preparado, os convidados estão postos à mesa. O banquete é a hora da grande festa. Em Jesus, os cativos, os oprimidos são libertos. Os doentes são curados, os pobres são restaurados, né? É pregado o reino de Deus. Em Isaías capítulo 61, Jesus, né, repete isso, quando Jesus entra ali na sinagoga de Nazaré, e Jesus lê essa passagem, porque o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para pregar os pobres, para libertar os cativos. Então, em Jesus, a salvação
é estendida a cada um de nós, através de Jesus. O convite está aberto, a porta da graça está aberta, o período da misericórdia, estamos vivendo ele. Só que chegará um dia em que ele, a porta da graça, se fechará. Eis agora o tempo favorável, o dia da salvação, o banquete do reino de Deus foi trazido até nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nele, em Jesus, podemos gozar das bênçãos celestiais. Então, Jesus nos chama, continua nos chamando para adentrarmos no seu reino, para participarmos deste banquete. No entanto, cabe a cada um de nós decidir se aceitamos o convite ou se rejeitamos. Para aqueles que rejeitam, que rejeitaram, que já partiram para a eternidade, perdeu a oportunidade, né? Para aqueles que rejeitam o convite, a porta da comunhão com Deus permanece fechada. Então, deve-se aproveitar enquanto o convite está válido. Quando a porta se fecha, acabou-se as oportunidades. Morreu, não tem como voltar atrás, como alguns ensinam aí. Não existe esta de purgatório, de pagar penitência. Não existe isso. Morreu, segue-se o juízo. É o que ensina a palavra de Deus, né? Então é o que ensina a Bíblia Sagrada. Pode ser tarde demais. Isaías afirma no capítulo 55, versículo 6, o profeta Isaías. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então a exclusão da mesa representa o afastamento da presença de Deus. Aqueles que rejeitam o chamado de Jesus hoje já vivem parte, condenados na condenação. João 3, capítulo 18. Quem não crê em mim, é o que Jesus disse, quem não crê em mim já está condenado. Vamos ler? João capítulo 3, versículo, a partir do versículo 18, Jesus conversando com Nicodemos. Diz assim, João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. No versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre este permanece. Se rejeita o Filho de Deus, já está se autocondenando, vivendo debaixo da ação de Satanás, do domínio do pecado, da culpa e da rebelião contra Deus. Então, esta parábola nos ensina que o reino de Deus é representado por um grande banquete que uns o rejeitam para a sua própria condenação, né? E outros o aceitam para a sua salvação eterna. O convite da graça está aberto. Deus não fez, não força. Deus não força. O convite da graça está aberto. Decide a mim e a você escolher. Só que chegará uma oportunidade, um momento em que a porta da graça se fechará. A gente sabe agora, mas não sabe daqui a um minuto se estaremos vivos ou não. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então vamos decidir. Aceitar o convite de Jesus. Se você ainda está na dúvida, está pensando se sim, se não, se você está deixando que as preocupações desta vida, aquilo que você pode perder se vir aceitar Jesus como Salvador, tudo isso é nada. Simplesmente é nada. Não há problema nesta vida, não há dificuldade que você colocando na mão de Deus que Deus não resolva. Aprenda a confiar em Deus, entrega a tua vida ao Senhor e tu verás que coisas extraordinárias Ele fará, porque nada nem ninguém pode pagar o preço, pode substituir
uma vida eterna. Aceita Jesus. Jesus te ama. Deus abençoe.